vai lidar com fazer contas com vetores, é importante que a gente tenha um objeto algébrico para representar ele, né? Até agora o que a gente viu não tem nenhuma não tem nada de álgebra ali, mas tem muito de geometria. Então a gente estava tratando com segmentos orientados no plano e ainda não viu maneiras de se lidar com isso numericamente. Então a gente vai passar para o texto, né? E olhar o que o texto está escrito aí, como que a gente faz coordenadas de vetores. E aí a gente vai passar para lousa e eu vou escrever aqui, olha só. Então, para a gente definir coordenadas para vetores, a gente vai observar o seguinte aspecto, o seguinte fenômeno, né? Você está no plano, agora você está no plano cartesiano, de origem O, e um ponto P determina um vetor V igual a OP, quando começa o vetor que começa na origem e termina nele. Então, o ponto P, ao ponto P está associado o vetor V igual a OP, o vetor que começa na origem e termina no ponto dado. Então, um ponto está associado a um único vetor. Dessa maneira. A um vetor W qualquer está associado a um ponto Q, que é determinado por W ser o vetor que começa em O e termina em Q. Simples assim. Então, você tem um ponto dava um vetor, certo? Então, agora, um vetor, como é que um vetor determina um ponto? Se o W é um vetor, não interessa qual que é o ponto inicial, qual que é o ponto final, só existe um representante de W que começa na origem. Então, você considera esse representante e esse aqui é o ponto Q. Então, por um lado, um ponto determina um vetor, por outro lado, um vetor determina um ponto. Isso significa que os conjuntos de pontos no plano e o conjunto de vetores no plano coincidem, são iguais. Então, nada mais natural de que representá-los algebricamente pelo mesmo conjunto. Mesmo conjunto. Então, como é que você representa pontos no plano? Com pares ordenados de números reais. X, Y, faz que x pertence a R. X e Y. X e Y são ambos números reais. E também pode ser, veja, eu posso representar também por matrizes coluna. Tem uma série de vantagens na anotação por coluna que a gente vai ver quando a gente falar de multiplicação de matrizes. Por enquanto, de matriz a gente já viu, tinha visto matriz linha, matriz coluna, e daqui a pouco a gente vai ver o que é adição de matrizes e multiplicação de matriz por escalar. Para a gente representar, a gente está representando vetores por matrizes, então a gente quer representar também as operações de vetores por coordenadas, né, por matrizes. E, exatamente. Então, por exemplo, os vetores são representados por pares ordenados de números reais. Então, se você dá um exemplo aqui. Olha só. Um exemplo do bom comportamento do jeito que a gente define coordenadas e a adição. Então, suponha que você tem o ponto O e você tem o vetor V começando em O e terminando no ponto P. Aí você tem o vetor W começando em P e terminando em Q. Então você tem o vetor V mais W começando em O e terminando em Q. Por outro lado, o ponto P tem coordenadas, digamos que o ponto P seja a B. Digamos que o ponto Q, então, veja, tanto o ponto P como o vetor V, eles têm coordenadas AB, né? Porque o ponto P está associado com o vetor que começa na origem e termina nele.
tanto ponto Q, como... Talvez seja melhor pensar assim, ó. O W é o ponto Q, o W é o OK. Então, se o W for o OK, tanto ponto Q pode ter coordenadas CD, como o vetor W. E aí você olha para o vetor V mais W. Então, aquele desenho aqui. Então, você pode usar a regra do paralelogramo, ou pode vir aqui, desenhar o W lá, e olhar para o vetor V mais W. Olha, na altura que tinha, vamos pensar só na segunda coordenada, vai, no B e no D. Na altura do B aqui, ó, você somou a altura do W. Então, você somou o D. Então, não é difícil concluir o quê? Que V mais W que é o vetor AB mais o vetor CD, quando eu transformo em coordenadas, isso aqui é o vetor A mais C, B mais D. Então, a adição se comporta bem com as coordenadas do vetor, dos vetores. Né? Por exemplo, você pega o 2, 4 mais o menos 7, 1, você está no menos 5, 5. 2 menos 7, 4 mais 1. Né? A adição de vetores se comporta bem em coordenadas. Significa que a gente soma entrada a entrada da matriz correspondente. Isso, em geral, vale para a adição de matrizes, tá? Matrizes, então, são tabelas de números reais. Vou desenhar aqui uma de 3 linhas e 2 colunas. Então, 2, 1, menos 1, 0, 4, 5. E vou somar com outra de... Só pode somar matrizes de mesmo tamanho, de 3 linhas e 2 colunas, né? 1, menos 4, 3, 2, 1, 1. Isso dá entrada, entrada. 2 mais 1, 1 menos 4, menos 1 mais 3, 0 mais 2, 4 mais 1, 5 mais 1. Então, entrada, entrada. Então, matrizes são tabelas de números reais, bidimensionais, tem um número de linha e um número de coluna. E adição de matrizes se faz assim, entrada a entrada. Adição de matrizes se faz assim, entrada a entrada. Então, isso... Lá no texto tem uma referência para quem quiser estudar um pouco mais de matrizes. Também basta me perguntar que a gente conversa. Agora eu vou dar um outro exemplo. É o seguinte, suponha que você tem um vetor V, que é AB, onde o ponto A é o ponto de coordenadas 7, 11, e o ponto B é o ponto de coordenadas menos 13, 8. Então, quem são as coordenadas do vetor V? Quem são as coordenadas do vetor AB se eu sei o ponto inicial e o ponto final dele? A situação é simples. Olha, eu vou desenhar aqui a origem do sistema de coordenadas. E a partir da origem eu vou desenhar o vetor V. Vou representar também o vetor W. E vou considerar o vetor V. Ah, não, peraí. Vamos considerar o vetor. Você considera os pontos A e B, a partir da origem do sistema de coordenadas. Você considera os sistemas A e B. E considera o vetor AB, que é o vetor V, né? V igual a AB. Então, estou considerando o vetor. Ora, eu sei que V ele é também representado por um vetor que começa na origem. E se esse vetor V é o OP, então as coordenadas de V são as coordenadas do ponto P. Isso aqui em coordenadas, né?
Agora, quem são as coordenadas do ponto P? Olha só o que acontece. Se você olhar para esse triângulo aqui, OB, OAB, você vai ver que nele eu tenho a seguinte soma de vetores, olha só. OA mais V. Então, começo do O, vou para A, depois começo do A, vou para B, que é o ponto final do V, e qual que é o vetor resultante? OB, o ponto inicial do OA e o ponto final do V. OB. Como? A gente sabe definir a multiplicação por escalar e tal, essas coisas, né? Isso significa que você pode passar isso aqui. Essas operações também são com matrizes. Você pode passar isso aqui para cá. Você vai ter V igual a OA. OB menos OA. Passo o OA para lá. OB menos OA. Então, em coordenadas, V são as coordenadas do seu ponto final menos as coordenadas do seu ponto inicial. Em coordenadas. Então, este ponto P que está aqui é OB menos OA. Isso aqui dá para ver geometricamente aqui, ó, olha só. Se eu completar, isso aqui é um paralelogramo, né? Porque tem dois lados iguais e paralelos, que é o V. O POAB. Portanto, esses lados aqui, OA e BP, são paralelos e iguais. Porém, são de sentidos opostos. Então, como eles são paralelos e iguais, sentidos opostos, eles diferem pelo escalar menos 1, né? O OA, o BP é menos OA e o OA é V. Então, o BP é menos V. Então, esse vetor que está aqui é o menos V. Então, você vai de... É o W, é o OB, menos o V. Então, esse é o OP. Então, as coordenadas de um vetor são as coordenadas do seu ponto final menos as coordenadas do seu ponto inicial. A multiplicação por escalar também se comporta muito bem em coordenadas. Olha só, se você... Vamos pensar sempre com exemplos numéricos, né? Sempre com exemplos geométricos. Você pega o vetor 2 menos 1. E multiplica ele por menos 2. Não, se esse vetor é o vetor V. Você multiplica ele por menos 2. Quem são esses pontos aqui? O desenho ficou mal feito. Quem é o ponto final? Quem são as coordenadas do menos 2V? Olha, esses triângulos são semelhantes, né? Então, a hipotenusa tem o dobro do tamanho, então os catetos também têm o dobro do tamanho. Só que aqui você está no menos 4, porque da origem até o menos 4 vale 4, da origem até 2 vale metade, que é o 2. E aqui você está a altura desse vetor é o 2, certo? Porque esse cateto vale 2. Esse cateto vale 1. Então, menos 2 vezes o vetor 2 menos 1, o que aconteceu foi que ele foi parar nas coordenadas menos 4 e 2. Ou seja, o que você fez foi multiplicar o 2 que estava aqui pelo escalar menos 2 e o menos 1 também. Então fica menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 1. Ou seja, a multiplicação de matriz por escalar também se dá entrada a entrada. A gente pode dar um exemplo aqui de uma matriz 2 por 4. Por exemplo, 1 menos 7, 0, 8, 1 menos 1, menos 1, 2, vezes menos 3. Isso aqui vai ficar menos 3, 21, 0, menos 3 vezes 8, menos 24. Então, vou dar uma matriz de mesmo tamanho. Menos 3,
3, 3 e menos 6, que é o escalar menos 3, multiplicando cada uma das entradas da matriz. Então, multiplicação de matriz por escalar também se faz entrada a entrada. Então, essas são as operações lineares. Adição de matrizes e multiplicação de matriz por escalar. E elas são compatíveis com a definição geométrica de adição de vetores e multiplicação de vetor por escalar. E aí, gente, eu quero passar agora para o texto para mostrar para vocês, né, a gente estava na seção 4, a gente falou tudo que coordenadas para vetores, falou tudo que está escrito aqui. Eu estou passando rápido aí. Mas olha só, aqui tem uma lista de exercícios importante. É isso que eu quero colocar. Então, os primeiros dois aí são... O primeiro é bem para ver se pegou o conceito. Eu acho que é importante fazer. O segundo também, que é importante saber como é que a gente... É um resultado conhecido, coordenadas de ponto médio. O 3 é um exercício já um pouquinho mais legal, dadas as coordenadas de dois vértices e do baricentro, né, do encontro das medianas, como a gente determina as coordenadas do terceiro vértice. O 4 é também para entendimento de conceito, calcular as coordenadas de vetores a partir de dois vetores dados, de um vetor que é 3v menos 2w, onde são dados v e w. Esse aqui o problema 5 é sobre a regra do paralelogramo, para interpretar a outra diagonal do paralelogramo como uma diferença importante, e criar a estratégia para diferenciar v menos w de w menos v, em termos de sentido, né? Então, qual que é aponta para um sentido, qual que aponta para o outro. Esse exercício 6 eu diria que não precisa fazer, porque a gente já deu uma olhada, né? É um exercício mais teórico, acho que pode ser pulado agora. A mesma coisa com o 7, mas o 7 ele diz sobre propriedades que vão ser usadas. Então, na verdade, o que você tem que saber? Que as propriedades distributivas são bem comportadas, né? As operações lineares são bem comportadas com as propriedades distributivas, tanto na coordenada do escalar como se o fator for as matrizes. E o 8 é legal, recomendo. E o 10 também é um exercício tradicional. Enfim, é uma lista de exercícios importante. Quase todos são importantes. A gente fica por aqui agora e a gente ainda volta um pouco mais para falar dessa primeira parte aí.